Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live. E eu quero dizer que essa live, né, ela é para você que está gestante, aguardando o seu primeiro filho, seu segundo filho, aguardando mais uma criança, né, para sua família. E se você quer dominar a arte da comunicação com o seu filho ou com os seus filhos, essa live é para você. E peço, né, que você me acompanhe até o final, pois hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, de extrema importância, né? Que é a comunicação com os bebês, a importância que isso tem, né? Então, já me apresentando, né, eu sou Josimarinho, sou pedagoga, sou licenciada em Educação Física, sou educadora, né, para fazer um resumo, sou especialista nas áreas de neuropsicopedagogia, educação parental e educação física escolar e artes. E hoje, né, vamos falar sobre essa importância e também a questão da ludicidade. O que é ludicidade, Josi? Me acompanha aqui que eu vou explicar tudo isso para vocês. Então, para a gente dar início, né, eu venho trazendo aqui um personagem, né? Fazemos de conta agora que a gente vai entrar num filme. Vou começar essa ludicidade com você que está aí me assistindo. A gente está assistindo um filme e nesse filme tem um personagem principal. E esse personagem principal é uma mãe. Ela se chama Maria. E a Maria, ela tem um forte desejo. Ela tem um desejo muito grande de dominar a arte da comunicação com o filho que ela tem. E ela não sabe como fazer isso, mas ela reconhece que ela precisa. Então ela fica ali imaginando, né? Ai, como é que eu vou me comunicar com o meu filho que é tão pequeno, que é um bebê? Como é que eu vou fazer isso? De que forma? Por onde eu começo? Porque na cabeça da Maria isso é muito difícil. Ela aí vai ter que fazer vários malabarismos para conseguir, né? Mas nessa história, né, tem um vilão, como todo filme. E na história da Maria não é diferente. E é o Senhor Distorção. Como é que ele atua? Ele atua, como o nome já diz, na distorção da mensagem. Quando a Maria quer comunicar algo, interagir algo para o seu filho pequeno, mas ela não sabe como fazer, ou faz e a criança entende de uma forma completamente equivocada, porque bebês, né, são geniais para entender também as mensagens de forma equivocada, tá? Por quê? Porque eles entendem da maneira mais fácil que existe. Só que para a gente é muito complicado. A gente complica tudo. Nós, adultos, complicamos tudo. Né? E ele também gera conflitos. Então, por muitas vezes, a Maria quer comunicar algo para o seu filho, mas acaba gerando um conflito. No momento que ela quer proteger a criança, por exemplo, de algum perigo, de algo que a criança está fazendo, mas que não vai ser direcionado para algo bom. Então a Maria chega lá e grita, por exemplo: "Não, você não pode fazer isso". Então a criança já se assusta. Então o senhor distorção, ele aí já ganha a batalha, né? Porque gerou conflito, teve uma distorção na mensagem, né? E a criança não entendeu nada do que a mãe, a Maria, quis comunicar para sua criança. Então aí a gente percebe, né, que a Maria ela tem uma insegurança. Lá no início da história, né, desse filme aqui que eu estou contando para vocês, de forma lúdica, né, estou trazendo os personagens para que vocês vão arquitetando aí na mente de vocês. A Maria ela é insegura, ela não sabe como fazer, ela quer, ela tem força de vontade, ela quer muito conseguir isso, mas ela não consegue, tá? Então, a Maria ela também apresenta comportamentos, né, de mensagens não verbais, que pode ser no comportamento dela, expressão facial, ou agir de forma brusca, onde o bebê ele acaba se assustando, tá? E não consegue compreender o que a mãe, a Maria, está tentando comunicar. E para deixar claro para vocês, né, quando eu me refiro a bebês, né, o tema dessa live, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é considerado bebê até os 2 anos.
Então, não adianta a gente querer complicar as coisas, enfeitar demais, porque a gente está lidando com bebês, né? Por mais que essa criança pequena já fale, por mais que essa criança pequena já tenha uma certa independência, né, ao manipular objetos, a conseguir falar, muitas crianças com 2 anos falam muito bem, e uma coisa ou outra que você não consegue compreender, mas fome, sede, sono, cansaço, eu quero aquele brinquedo, talvez não verbalize de forma correta, né? Brinquedo, mas fala brinquedo, ali, mamãe. Então a gente já consegue compreender, né? E nessa interferência da comunicação não verbal, a gente precisa ter alguns cuidados, né? E a Maria, ela está com grande dificuldade. Então, como é que a Maria pode melhorar isso tudo? Porque o vilão está ali, né? A todo momento, tentando destruir a história da mocinha. E como todo filme, o herói, né? O herói dessa história toda, ele começa com um grande despreparo. Abrindo um parêntese, a gente pode falar sobre o filme do Homem-Aranha, por exemplo. Acho que você já deve ter assistido, né? A grande maioria das pessoas já deve ter assistido os filmes do Homem-Aranha. Então, ali ele é picado, né? Por um inseto, uma aranha. E aí, o que é que acontece? Aranha é inseto? É um inseto, tá, falei certo. Então, assim, ele é picado, ele é uma pessoa comum, e aí ele vai criando habilidades diante daquela picada. E aquela picada dói, ele sente dor. E o que é que essa dor na vida da Maria? É o incômodo, né? Primeiro a gente sente uma dor para que a gente comece a agir de maneira coerente para que isso seja solucionado, tá? Então, todo filme também tem um guia, né? Às vezes aparece um mentor. Aí eu vou abrir aqui também um parêntese, por exemplo, para o filme do Kung Fu Panda. Ali tem, né, um mentor, tem um mestre, onde ele fala, né? Ele fala algumas coisas para que o Kung Fu Panda ele entenda que ele é o escolhido, tá? Faz tempo que eu assisti esse filme, então eu não me recordo muito bem, mas eu recordo muito bem de quem é o mentor, de como o mentor trabalhou. Ele não acreditava em si, mas o mentor acreditava nele, que ele tinha um grande poder dentro dele. E esse poder é o acreditar. Primeiro é reconhecer e depois acreditar. E esse guia, né, ele sempre traz mensagens positivas, técnicas, conhecimento e uma certa bagagem para ajudar essa mãe que no final vai se tornar uma grande heroína. Esse guia sou eu sou Josimarinho, né, como já fiz a minha apresentação, e eu também sou mãe, tá? Eu sou mãe, eu tenho um filho de 3 anos, onde eu, quando engravidei, eu já era profissional da educação física e a partir de quando eu engravidei, eu entrei na área da pedagogia para quê? Porque eu precisava entender dali para trás, tá? Então, a questão da motricidade, como é que ela funciona? Como é que as crianças pequenas, menores da faixa etária do que eu já havia estudado, né? Como é que elas se comunicam? Como é que elas pensam? Como é que a partir da brincadeira elas vão entender o mundo à sua volta? Então, através de leituras, vários livros, né? Que inclusive mais à frente eu vou estar abrindo um espaço para essa discussão sobre os livros lidos, tanto na questão de entender o mundo da criança, quanto vocês também se conhecerem, né? Porque eu sempre bato na tecla do autoconhecimento para que a gente possa também compreender o mundo da criança, né? Se compreendendo, a gente compreende o outro melhor. Então a gente não pode deixar esse vilão fazer o que ele quer, distorcer, fazer esse ruído da mensagem, porque a gente interage, a gente lança a mensagem, mas a gente não sabe, a gente não tem certeza se principalmente o bebê, que muitas vezes não fala nenhuma palavra, fala algumas palavras, ou não tem aquele poder de persuasão, né? De explicar. Ele não tem, o bebê, a criança pequena, até 2 anos de idade, ela não tem essa
habilidade. Quem tem, na grande maioria das vezes, nem nós temos. Alguns adultos sim, e outros não, tá? Então, muitas vezes a gente lança uma mensagem, a gente quer falar, a gente quer passar uma mensagem, a gente quer passar o que a gente quer, o nosso desejo, mas o vilão ele está ali atuando. E esse vilão, ele distorce tudo, né? Causa aquele chiado e o pior de tudo, causa um estresse, tanto para a gente que é mãe, quanto para a criança. Então, a Maria aí, bichinha, só faz sofrer, né? Então, aqui, dando continuidade, né, à nossa live, já que derrubei os meus blocos, né? Esses blocos aqui meus, não, na verdade, são do meu filho, né? Mas a gente que é mãe, né, pedagoga, a gente sempre se apropria um pouco dos brinquedos, né? A gente acaba se divertindo também com as crianças. Então, aqui, a Maria, ela também tem uma questão muito complicada, tá? Que é a estimulação ineficiente, tá? Olha só, estimulação ineficiente, insuficiente ou excessiva. E aí, a gente pulando, né, para a questão excessiva, a gente abre o leque e fala sobre o quê? Um outro vilão completamente perigoso, que são as telas. Esse vilão, gente, ele está na nossa vida, né? A tecnologia. Eu não sou contra a tecnologia, tá? Se a tecnologia não existisse, eu não estaria aqui hoje gravando essa live, tá? E assim, a tecnologia, até que ponto ela é bom para a nossa vida? Então, a partir de que idade as crianças precisam ser inseridas na tecnologia, né? Então, aí a gente precisa compreender se há necessidade de crianças tão pequenas estarem envolvidas nas redes sociais, se as crianças tão pequenas estarem inseridas. Tem criança muito pequena, de 2 anos, acreditem ou não, que já estão no TikTok, né? Elas abrem, vê o conteúdo dos vídeos, que ali está para todos, né? A faixa etária de uso é a partir de 12 anos, mas existem crianças que têm conta e elas mesmas manipulam. Isso é um grande perigo. Então, a gente precisa compreender, nós mães, precisamos compreender, mães, pais, cuidadores diretos com a criança, que quanto mais simples for o brinquedo, tá focando? Quanto mais simples for o brinquedo, aqui eu tenho blocos coloridos, que são super simples. Mais interessante vai ser para a criança. Olha só como a Maria pode conversar com o filho, se comunicando, se aproximando do filho pequeno e ensinando. Então, olha só. Filho, que tal a gente brincar com os blocos? Ou pode partir do próprio filho da Maria. Né? Mamãe, vamos brincar com os blocos? Mamãe, blocos. Mamãe, ixo. Né? As crianças muito pequenas, muitas vezes elas se dirigem à mamãe assim. E aqui a gente pode observar um quadrado. Um quadrado verde pequeno. Então, com esse quadrado verde pequeno, pode ser comparado com um dado também, nós podemos, né, construir prédios, nós podemos construir linhas retas, um caminho para os carrinhos. Então, a partir da brincadeira, a criança começa a compreender o que é o mundo real. A Maria, quando arruma o guarda-roupa, ela precisa o quê? De noção de espaço. Isso traz noção de espaço. Quanto espaço eu tenho para montar os meus blocos e construir o que eu quero? Quem constrói prédios? Um dia foi criança. Então, essa noção de espaço, a questão das cores, das formas geométricas e o que eu construo naquele espaço, tudo isso faz parte do mundo da criança, tá? Deixando a Maria um pouquinho em pausa, eu vou falar sobre mim. Um belo dia,
né? Aqui o quintal da minha casa tem chuveiro e meu filho ama tomar banho no quintal da casa, tá? E ele já tem uma bacia que é dele, os brinquedos que ele pode molhar e ama brincar. Então, eu disse, filho, daqui a pouco, como as crianças precisam de previsibilidade, eu disse, filho, daqui a pouco o nosso banho acaba, ok? E ele não me respondeu, nenhum ai, nenhum oi, nem nada, nem sequer olhou para mim. Aí eu fiquei observando, eu disse, caramba, o Benjamin nem me deu valor, e saí. Aí eu voltei e disse, filho, daqui a pouco o nosso banho acaba, ok? E ele, nada. E eu percebi que ele estava brincando com um tubarão de brinquedo. Ele ama esse tubarão. E ele estava conversando com esse tubarão, altos papos ali, conversando com o tubarão. Então eu fui lá, me aproximei devagarinho. Aí ele não estava pegando no tubarão, o tubarão estava dentro da bacia com água. Eu peguei o tubarão e disse, oi, Benjamin, eu sou o tubarão martelo. Daqui a pouco nós precisamos sair da água porque nós vamos almoçar. Aí ele, tubarão martelo, tá certo. Aí foi quando, né, a gente abre o estalo que a gente precisa entrar no mundo da criança para que ela nos escute. Então, eu fiz uso de um brinquedo, onde um momento que ele estava brincando, que eu percebi que eu não iria atrapalhar, não iria invadir o espaço dela, e sim entrar no mundo também, para que ele compreendesse o que eu estava tentando passar de mensagem. Mas eu não estava sendo ouvida, né? Não teve uma resposta, tá? Então, a gente precisa compreender onde estão os nossos obstáculos. O obstáculo da Maria, o meu obstáculo, o obstáculo de muitas mães. Essa questão de a gente não simplesmente jogar a mensagem, tá? A gente precisa saber como chegar até a criança. Porque crianças, elas não, muito pequenas principalmente, elas não precisam de brinquedos. Claro, obviamente que existem muitos brinquedos no mercado, os titios, os avós, os amigos da mãe, do pai, sempre dão brinquedos que emitem luzes, sons, batem na parede e se transformam num brinquedo completamente diferente. É bom? É. Mas as crianças muito pequenas, o que é que elas fazem quando esses brinquedos chegam? Ou elas ficam ali observando paradas, né? Ali num mundo de luz, que é um mundo onde a criança só fica aquela luz e as telas, né? A televisão tem uma luz azul que faz um dano completamente nocivo ao cérebro da criança, né? Atrasando até a fala de muitos bebês. Isso é uma discussão assim. E muitas mães metem um pau mesmo, né? Em quem mete o pau na TV. Mas eu não sou completamente contra, mas eu acho que a gente precisa fazer um uso com inteligência. Porque o que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala? Até 2 anos é meia hora de TV. Mas quem você conhece que deixa meia hora de TV numa criança tão pequena? Hoje está ali, por quê? As mães são sozinhas, as mães, elas não têm rede de apoio, são mães solo, ou como eu passo o dia inteiro com meu filho, meu marido passa o dia inteiro trabalhando. Então a criança vai para a TV para que a mãe consiga deixar a criança em segurança ali, alienada na frente da televisão imóvel, para que ela consiga fazer uma comida, lavar um prato, lavar um banheiro, tá? Então, assim, a gente precisa observar e observar com inteligência, fazer uso de tudo com inteligência. Então, a criança muito pequena, o que é que ela precisa? O que é que ela quer, muitas vezes? Esse brinquedo com grandes luzes, ela brinca o quê? Com a caixa, né? Ela brinca com sucata. Ela pega ali a tampa das panelas, tampa de depósitos, né? E faz o quê? De direção. Ela pega um cabo de qualquer coisa e faz de microfone. Ela pega qualquer objeto quadrado, coloca no ouvido, imita o papai, a mamãe atendendo o celular. Então, o brincar, a importância da brincadeira para as crianças é o quê? É testando o mundo real. E a gente precisa usar com inteligência esses artifícios, né? Os brinquedos, as brincadeiras, o mais simples possível,
para entrar na comunicação, para conversar com a criança, para se aproximar da criança. Porque bebês, por exemplo, que estão aprendendo a rolar, vamos lá. Eles, quando estabelecem apego seguro com a mamãe, ele está ali à vontade. Por quê? É alguém que eu conheço, é alguém que eu amo, é a minha mãe, é o meu mundo. E até certos meses de idade, a criança, ela até fica confusa de quem é ela e de quem é a mãe, né? Então, aquela angústia da separação, que alguns médicos pediatras falam e outros condenam que não existe, ali a criança vai compreendendo que ela é um ser separado da mãe, né? Então, esse apego seguro do aprender com quem eu amo. Olha só, que lindo, né? Estou aprendendo com quem eu amo. E naquele momento, né, a gente verbaliza palavras de encorajamento, verbaliza mensagens de amor. Filho, é a mamãe que está aqui, fala o nome da criança, né? No meu caso, o nome do meu filho se chama Benjamin. Vem, Benjamin, eu confio em você, você consegue. E caso não conseguisse, a gente vai tentar de novo, cara, e a gente vai conseguir. Hoje a gente não conseguiu, mas a gente vai tentar de novo. Acolher, tá? Que é muito importante também. Eu falei isso em outra live, a questão do acolhimento. Então, é de grande importância essa comunicação, verbalizar o que, que a gente pensa, o que, que a gente sente, para que essa criança sinta segurança em testar o mundo, né? A partir dos brinquedos e das brincadeiras. Então, a gente também precisa compreender o quê? Qual brinquedo ele é adequado para a idade da criança. Não adianta a gente pegar jogos matemáticos, onde as crianças maiores, né, conseguem brincar, crianças de 6, 7 anos, para uma criança muito pequena. Ela vai pegar os quadrados, vai observar os quadrados e ela vai deixar para lá. Aí o que é que o adulto vai pensar? Nossa, nem valorizou o brinquedo que eu comprei. Tu viu? Vixe, que criança mal agradecida. Então, ali vão se colocando rótulos, ali vão se colocando nomes, né, palavras que vão diminuindo a criança. Quem faz esses comentários sem a criança ouvir, tudo bem, mas tem muito avô, avó, né? Pessoas que deveriam estabelecer uma segurança para a criança, né? Uma segurança emocional, de família, de lar, né? Para com a criança e diz, ai, mas você não gostou do brinquedo que eu comprei? Rapaz, foi tão caro. A criança não sabe de dinheiro, ela não tem essa noção. Então, nós como adultos, a Maria, né? A Maria da nossa história, ela pode se tornar uma heroína. E como é que ela se torna heroína? Reconhecendo quais brinquedos são adequados, fazer uso inteligente desse brinquedo para se comunicar com a criança, né? Assim como eu fiz quando eu quis tirar meu filho do banho para não haver choro, não haver aquele desespero inteiro. Mas se houvesse choro, também saber guiar a criança, porque o que que o adulto pensa? Eu só tenho sucesso, presta atenção no que eu vou falar agora. Eu só tenho sucesso em educação positiva, em educação respeitosa, quando o meu filho não chora. Não é bem assim. A gente precisa ter respeito à criança, avisar com antecedência as próximas ações, né? Mas quando ali estabelece o limite que a gente designou para aquele ser humano que está em formação, agora é o momento da gente ir embora. A criança pode chorar, a criança pode espernear, a criança pode se jogar no chão. E vão dizer que a disciplina positiva, a educação com respeito não funcionou? Funcionou, porque ali você estabeleceu um limite. Crianças precisam de limite, tá? Elas precisam de brincar, tá? Mas elas também precisam de limites. E aqui, né, eu trago uma fala da Nise da Silveira, né? Ela foi psiquiatra, médica, né? E ela falava assim, que todo mundo precisa inventar alguma coisa. Por que eu estou trazendo essa fala para vocês? Porque a criança também, ela não vai só brincar com brincadeiras guiadas, tá? Olha, filho, que legal, hoje eu trouxe esse brinquedo para a gente brincar. E a criança não quer. Ela quer inventar a brincadeira dela, a criança muito pequena, ela aponta, vai lá, pega um brinquedo, um outro brinquedo,
Eu gosto muito desses brinquedos aqui, fantoches, porque eles estimulam demais a fala com a criança. Às vezes a criança não tá, vê a cara da mãe toda hora, a mãe é tudo para a criança. Mas quando ela vê um brinquedo que mexe, um brinquedo lúdico, né? Um brinquedo onde ela associa um animal. Ai, tá falando comigo, né? Então, aí a gente pode inventar histórias, tá? A Maria pode inventar histórias, criar histórias, a partir daquele brinquedo que a criança escolheu para brincar. Certo dia, meu filho disse, eu quero brincar com um leão. Aí eu fui, procurei o leão está aqui, né? E o que eu associei? O leão hoje não quis escovar os dentes, porque meu filho estava com a grande dificuldade de não querer escovar os dentes, porque ele disse que doía. Aí o que está doendo, filho? Então, eu percebi que a escova também estava com cerdas não tão macias assim, uma série de coisas, né? As crianças têm essas fases mesmo de... Não é só o seu filho não, tá? Que não chega a fase de não quer tomar banho, não quer escovar os dentes. Já chegou para mim essa fase de não querer escovar os dentes, tá? Mas isso aí deixa para um outro momento. Então, o brinquedo que o meu filho escolheu, o que é que eu disse? Eita, o leão não escovou os dentes. Aí ele disse, é verdade. Então, você criar uma voz divertida, você fazer o uso, como eu já falei, né, inteligente do brinquedo para mandar a mensagem para o seu filho. Então, esse leão aqui, vocês observem, né, eu não sei se está focando aí na câmera, que ele tem apenas 4 dentes na boquinha dele, né? Então, o que eu fiz? Eu disse para o meu filho, aí ele disse, os dentes. Eu disse, querido, ele só tem 4 dentes, porque ele não cuidou dos dentes e ele acabou perdendo. Aí ele ficou observando. O que a gente pode fazer? Ele escovar. Para quem conhece meu filho, Benjamin, assim, ele se comunica muito bem, ele fala muito, ele explica coisas e às vezes ele vem solta cada uma e a gente fica até assim surpreso, como é que ele teve como é que eu posso dizer, arquitetou, né? Arquitetou aquelas palavras na questão psicológica, né? Porque para arquitetar só os adultos conseguem arquitetar, mas principalmente coisas ruins. Mas aí ele disse os dentes, eu digo, querido, ele não cuidou dos dentes. Então, a gente precisa cuidar desses 4 dentinhos dele para que ele não perca. Aí eu, tá vendo, meu amor, a gente precisa cuidar dos nossos dentes. Às vezes o Benjamin não quer escovar os dentes, né? Aí ele falou, mamãe, então ele ficou parado assim. Quando eu vejo que ele está parado, processando, aí eu não falo mais nada. Eu paro e deixo ele processar e depois ele volta. Porque ali a criança está armazenando informações, está processando informações que são importantes para o desenvolvimento dela, né? Então, a Maria, com a minha ajuda, né? Ela pode se tornar o quê? Uma grande heroína, dominando a arte da comunicação. E se você, assim como a Maria, acompanha meu conteúdo, porque hoje a gente está falando sobre ludicidade, já aconteceram outras lives que você pode ir lá no meu feed. E na era medieval, as crianças elas eram condenadas por seus crimes. Gente, olha só isso. E isso a gente vê a adultização hoje das crianças. Como eu falei anteriormente, através das telas, através da criança estar inserida em locais que não são adequados, crianças que não têm rotina, que dormem muito tarde e escutam todo tipo de conversa de adulto. Então, a gente precisa ter muito cuidado. A gente precisa ter muito cuidado. Então, as crianças, elas já foram vistas dessa forma e um grande medo que eu tenho é que elas voltem a ser vistas dessa forma. Como mini adultos, elas não são. Isso pode trazer grandes problemas. Eu já fui criticada, tá? Há um tempo atrás, porque eu gravei um vídeo junto com o meu filho, onde o meu filho ele estava fazendo uso de pinturas, né? E ele falava os números, falava as letras. Então, um psicólogo, né? Ele veio até o meu privado e disse assim, como é que você se sente fazendo estimulação precoce no seu filho? Como é que você se sente? Eu disse, primeiro de tudo, eu me sinto maravilhosa, eu me sinto incrível, porque meu filho foi um sonho na minha vida, eu sou muito realizada, meu filho é tudo que eu tenho, tá? E
É uma pena que você enxergue como estimulação precoce, porque tudo na minha casa é de forma natural. Como os brinquedos eles eram espalhados, né? Agora falando para vocês. Então, aqui a gente encontra e o triângulo, tá? Um triângulo. Que legal! Eu não estou numa sala de aula, que até hoje estamos formando cidadãos, a gente precisa hoje usar na sala de aula como professor. Hoje, gente, hoje eu trouxe o triângulo e vamos falar sobre o triângulo. Gente, o triângulo, a cor, ali quando está de forma fácil para que a criança consiga pegar, ela consiga manusear, né, de forma simples, na altura da criança ali. Então, ela vai despertar a curiosidade. Então, eu fui duramente criticada, né, porque como é que uma pessoa, um profissional da saúde, da mente, né, aí das questões psicológicas, onde ele poderia ir assim, ele falou amiga. Então, imagine se fosse inimigo, né? Para chegar e dizer que eu estava fazendo estimulação precoce no meu filho. Porque isso tem um peso terrível. Porque a estimulação precoce, ela causa insegurança no futuro para a criança, porque ela não participou das etapas com efetividade na vida dela. Então, eu que estava ali, já estava fazendo uma autocrítica comigo, né? Do que eu precisava fazer, do que eu precisava ter para receber aquela criança da melhor forma possível, sendo professora, sendo educadora. Claro, nós não nascemos prontos. E até hoje eu estou aprendendo. Eu sei o caminho que eu posso te ensinar, te mostrar de como é que você vai ter uma comunicação efetiva com a criança. Mas eu ser julgada por algo que eu fiz estimulação precoce no meu filho foi um terrível absurdo, né? Onde são pessoas assim, pessoas não, a pessoa que fez a crítica, né? Tem uma profissão que são uma das mais admiradas por mim, né? O embasamento teórico todo, e a grande maioria vem de psicólogos. Então, foi uma grande pena, né? E essa crítica tenha vindo dessa forma tão cruel e dura para mim. Mas a gente precisa o quê? Ter segurança, a gente precisa ter certeza, a gente precisa ter firmeza do que a gente está querendo seguir. Porque a Maria, né, a nossa personagem do filme, quando ela se torna heroína, ela também vai ser criticada. Ai, que besteira deixar teu filho na televisão. Ai, que besteira, isso é tolice, isso é coisa do povo, isso é coisa que o povo inventa. O nordestino fala assim, né? E a grande maioria das pessoas fala também, porque quando você está tentando seguir um caminho que você acredita, vem pedra, vem paulada, vem crítica, mas quando o teu filho chega e fala, mamãe, eu te amo, na frente de todo mundo, ai, meu Deus, que criança doce, que criança amável, que bebê bonzinho. Ai, tu falou um não pro teu filho? Meu Deus, se fosse o filho da vizinha. Então, assim, é sempre a comparação, é sempre diminuir o teu filho, é sempre dizer que o filho do outro é melhor que o seu. O meu filho, meu filho com 5 meses já dava estrelinha. Já estava inserido aí no atletismo e já pulava obstáculos. Então, as pessoas não estão atentas ao que realmente é necessário para o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento do bebê. Né? Porque falar sobre adultos, todo mundo fala, todo mundo cria uma teoria. Mas quando a gente fala sobre criança, a gente precisa saber o que funciona. E o que funciona é o mais simples que você imagina. Você parar, a Maria parar, saber que ela tem um problema, é o sentir e é também o embasamento. Né? Ela precisa buscar ajuda com outros profissionais para que a criança entenda o que ela está pedindo. E eu posso ajudar a Maria, que é o nosso personagem, né? Criando uma solução para ela e também trazendo uma solução para você, tá? Então, não perde tempo. Você pode ir lá, tem muito conteúdo, tanto como com comunicação, tanto de como você pode fazer o estímulo da leitura, o amor pelos livros, de como até segurar o seu bebê, tá? Então, a gente precisa fazer a escolha correta dos brinquedos. Não fazer tantas opções, né? Porque a criança precisa de escolhas, sim, para que ela seja um adulto no futuro, né? Sabendo o que ela quer,
e tendo responsabilidade das suas escolhas, tá? E a partir da infância. Porém, ela precisa de escolhas limitadas na infância, porque ela não tem ética moral para fazer esse tipo de escolha. Por exemplo, roupas. Você tem, dentro da sua cultura, da sua família, você tem a sua forma de viver, tá? Então, ali, quando você vai comprar roupas e você leva a criança e você permite que ela escolha, primeiro você fez uma peneira do que você acredita que é o certo, do que você tem como certo, tá? Então, o que você faz? Escolhas limitadas, 2 peças de roupas. Olha, filho, que legal, eu tenho essa e essa. Ah, mas aquela, filho, não é opção. Nós temos essas opções aqui. Escolhe uma dessas opções. Então, a criança vai ficar feliz, mas por trás tem o quê? O adulto com consciência, com ética moral do que são essas escolhas, tá? Isso também faz parte da escolha dos brinquedos, certo? E aqui a gente pegando, indo mais à frente, né? A transmissão de mensagens, a gente precisa ter uma responsabilidade, tá? Na transmissão de mensagens, o que podem acontecer? Como eu falei lá no início, os ruídos. Então, a fala também, ela precisa ser limitada. Se você chegar com um sermão, isso e aquilo, porque você também não me ajuda, porque você também não colabora, isso, o bebê vai olhar para você e ele vai sentir medo, dependendo do tom da sua fala, ou ele vai começar a rir, porque ele vai achar engraçado e não vai compreender nada. Então, é preciso também limitar a quantidade de palavras. Quanto menor a criança, menor a quantidade de palavras. Se é um bebê menor de 1 ano, que só balbucia, aí a gente pode o quê? Usar a entonação da nossa voz, tá? Com um brinquedo que pode ser um fantoche, com brinquedos menores, aqueles brinquedos que você aperta, ele faz um barulho, né? Parece uma buzina. Então, fazer esse uso com inteligência. E aí, as mães também, né? A nossa Maria, da nossa história, as mães podem ter dúvidas da efetividade que esses brinquedos têm. Porque brincar é coisa séria, gente. Brincar é coisa séria. A criança precisa brincar. Ela pode, acreditem ou não, tem crianças de 2 anos que já tem uma agenda aí de creche, e quando chega em casa à noite, ela vai para a TV. Então, que vida essa criança vai ter? A gente não está lá na creche o dia inteiro para saber como é que a instituição de ensino trabalha. A gente precisa ter confiança, precisa, mas o que a gente está fazendo do nosso tempo para com aquela criança? Tá? Então, entram aí algumas dúvidas, né, da efetividade que o brinquedo tem. Não pense nisso. Pense que você está brincando, você está dando condições de desenvolvimento para aquela criança e no simples, a criança está ali, mantendo relação direta com a mãe, né? A grande maioria das vezes a mãe ou o pai, o cuidador principal, tá? Mas aqui se referindo à mãe, ela está ali com a pessoa que ela confia. Então, imagine só, você criança brincando com a pessoa que você mais confia no mundo, né? Então, a criança ela está à vontade, ela está aberta para aprender. E isso, gente, não é só com criança típica, não. Porque uma mãe me chegou no privado e perguntou assim, ai, Josi, você fala essas coisas porque são para crianças entre parentes. Olha o preconceito da própria mãe, né? Normais. O que é anormal? O que é anormal hoje em dia? A gente precisa ter acolhimento para com todas as crianças. Se uma criança ela nasce e é identificado que essa criança não enxerga, quais os outros meios que eu vou ter para interagir com essa criança? A audição. Se a criança ela não escuta e ela não vê o toque físico, gente, a gente não pode simplesmente usar a comunicação simplesmente só com uma fala. A comunicação ela acontece quando a gente fala e o outro compreende. Ali há uma conexão, né? De seres humanos, de contato físico e de mensagem que você passou e o outro compreendeu, tá? Então, a fala, a comunicação, a conversa são para todos os seres humanos.
O ser humano ele não vive se ele não estiver inserido na sociedade. A gente precisa dessas relações humanas para viver. E é lá na infância, é no brincar, que a criança vai testar o mundo real, tá? Então aqui também vem o questionamento, né? Vem o questionamento de um pai também, que deixou uma dúvida no privado. Ah, mas eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho tempo. Eu disse ao meu marido também. Meu Senhor Jesus, meu marido passa o dia inteiro na rua. Quando ele chega cansado, ele chega estressado. E o que que ele faz? O meu filho, ele passa logo correndo, né? Nos stories, quem me acompanha já há bastante tempo já pode ter visto a alegria que ele faz quando meu marido chega. Isso é lindo, porque ele passou o dia inteiro comigo, mas ele espera ansiosamente para ficar com o pai. Então imagina se o meu marido chegasse, tá? E simplesmente não desse atenção para a criança. Ficasse no celular, ficasse na televisão. Então, aí, né, como convivemos juntos, somos casados, então tudo é partilhado. Eu digo, olha, encontrei esse estudo aqui e disse disso. E ele vai vendo que isso realmente acontece. O que eu falo acontece. Eu tenho uma prova viva aqui dentro do meu lar. E conversar, se comunicar e ter tempo de qualidade. Foi a resposta que eu dei para esse pai. Eu digo, olha, pai, o meu marido também. Mas o tempo de qualidade é que faz as memórias afetivas da criança. E por muitas vezes o meu filho ele escolhe do que ele quer brincar. Porque olha a pergunta que meu marido faz. Nós vamos brincar de quê? Então é isso, é de emocionar qualquer ser humano. Porque a gente dá criatividade para a criança, como aquela fala da Anísia da Silveira que eu trouxe aqui, né, há um momento atrás. Todos nós precisamos criar alguma coisa, inventar alguma coisa no decorrer da vida. E dar espaço para que a criança, ela crie, ela chegue com isso, invente, crie na imaginação dela que isso aqui é um telefone, isso aqui é um instrumento musical, né? Até a forma da criança lançar, que muitas vezes, né? Isso aqui já. Um bloco desse já bateu na minha testa, você tem noção. Eu cheguei até, na época, quando eu trabalhava numa escola, e eu cheguei lá com um galo na minha testa, porque o meu filho, ele manuseou tanto e chegou um momento que, tanto ele manusear, de tanto ele explorar, teve um momento que ele bateu na minha testa. Sangrou, chorei um bocado, mas é a vida. Então, assim, gente, o uso, né, do tempo com qualidade, com amor, você está presente. Porque o que adianta você passar o dia inteiro com a criança e você não enxergar ela como um ser humano, você não olhar para ela com amor, com atenção, e que ali é gente, é um humano, é um ser humano, uma parte de você, é um pedaço de você, tá? Que está ali querendo trazê-la para o seu mundo. Porque as crianças também fazem isso. A partir da brincadeira, do lúdico, ela quer trazer você para o mundo dela. Então, quando uma criança te chamar para brincar, olha só, presta atenção. Quando a criança te chama para brincar, ela está te convidando para o mundo dela. Crianças são seres extraordinários. Porque a partir dela, é a partir delas. E a gente começa a melhorar como ser humano, a mudar, a buscar. Eu vou em busca disso, porque eu sou mãe, eu quero dar o melhor para o meu filho. Olha só o poder que esses pequenos têm. Então, é melhor você estar 15 minutos presente na vida da criança, ali presente, corpo e alma, do que vamos brincar disso. Ai, que legal, e é verdade, isso aqui, nossa, é um ótimo trabalho, isso aqui foi um ótimo trabalho. E agora, o que é que a gente vai construir isso? Ok, essa peça agora é minha vez, a criança aprende. Que pode contar com você, pode confiar em você, mesmo você só estando 10, 15 minutos do dia com aquela criança, com presença, a criança vai chorar? Ai, meu Deus, vai. Mas ela vai lembrar que o papai passou o dia na rua e a noite chegou para brincar com ela, de corpo e alma. O melhor momento do dia era quando meu pai chegava e brincava comigo. Olha só que coisa linda. Do que a Maria, o nosso personagem, né? Do nosso filme imaginário, passar o dia todo com a criança e não saber nem o que fazer. Joga o menino na televisão, reconhece que a criança está irritada porque a tela azul da televisão faz isso. Ela faz um trabalho que a criança não precisa fazer nada.
todo o entretenimento do cérebro da criança está ali pronto, na tela da televisão. São grandes danos das telas. Mas eu vou deixar os danos das telas para tema de outra live, tá? Para a gente conversar mais sobre isso, porque a gente precisa se conscientizar, tá? Do nosso papel, o nosso papel de adulto. E assim, gente, o brincar, ele é lindo. O brincar, ele é lindo. Ele traz inúmeros benefícios para a criança. Eu poderia passar muito mais tempo aqui falando com vocês. Opções de brinquedos, as faixas etárias, perdão, dos brinquedos adequados para crianças pequenas. Mas nada adianta se você não souber fazer uso para desenvolver as grandes habilidades que os bebês têm, né? Os nossos super bebês, tá bom? Então, hoje eu vou encerrar por aqui. Para encerrar essa live, eu gostaria muito de agradecer a minha mãe, né? E graças à minha mãe que eu pude fazer um cabelo diferente hoje. Meu marido falou que prefere cacheado, né? Da próxima vez vamos estar aqui de cabelo cacheado. Agradecer ao meu marido, que sem ele não seria possível fazer essas lives, todo esse trabalho, né? Agradecer a Deus, né? Eu tenho minha crença, mas eu respeito completamente a quem acredita no que quer que seja. Mas, apesar de qualquer coisa, a gente precisa acreditar em nós. E eu acreditei em mim para chegar aqui hoje, tá? E falar com gentileza, firmeza, educação e amor com o meu filho. E eu quero isso para você também. Então, me acompanha, mas aí à frente nós vamos trazer mais lives, mais conteúdos para as nossas próximas conversas. E também, fazendo esse agradecimento ao meu marido, né? Quero deixar aqui esse agradecimento a ele, porque ele é um ser extraordinário. Ele é um pai extraordinário, porque ele abriu o coração para resignar, né? Nós não tivemos infâncias fáceis, a dele foi muito inferior à minha na questão do respeito da família, né, para com ele, mas ele abriu o coração para fazer diferente com o nosso filho. Então, quando ele chega do trabalho suado, mal tira a bolsa das costas, e ele, naquele momento, eu vejo o abraço deles dois, né? Então, ali é o abraço de cura. Quando a gente se permite, os nossos filhos, eles curem as nossas feridas, né? Quando eles nos abraçam, a gente faz assim, uma volta no tempo, dizer, poxa vida, por que meus pais não fizeram isso por mim? Por quê? Então, a gente precisa rever essa história da nossa vida e parar de se perguntar o porquê e o que eu posso fazer com isso. Então, partiu de mim a opção, né, de fazer toda essa educação com o nosso filho com respeito. Mas isso não seria possível se no meu caminho não tivesse uma pessoa que caminhasse junto comigo. Porque quem convive com você vão ter conflitos, eu acho isso, eu acho aquilo, mas eu tenho embasamento teórico, mas aí você é mãe, você é ser humano. E a gente precisa chegar num denominador comum, mas isso só é possível quando o outro se permite ser curado, resignar e começar a tratar essas feridas para que a gente tenha filhos seguros, amados, que não tenham vergonha de falar o que sentem. Então, muito obrigado, meu marido, que está aqui do meu lado, né? Que é uma pessoa incrível. E que em outra live eu disse que vou trazer aqui, né? Para a gente poder conversar sobre essa questão da infância, né? E como a gente pode viver mais, trazendo o que foi, o que a gente não concorda que aconteceu no passado, mas foi o que tiveram para nos dar, né? E o que a gente faz com isso. Então, um forte abraço, muito obrigada mais uma vez e até as próximas, tá? Vou deixar uma caixa de perguntas e podem perguntar, tá? Sugestões, reclamações, críticas, a gente tá aí para isso. Até a próxima!